Nessa situação é difícil uma reviravolta, né? Somente talvez uma arrancada histórica com uma vitória no Allianz para dar uma tranquilidade e um título paulista para garantir o emprego. É basicamente essas duas coisas que podem fazer o Zubeldia ter uma reviravolta no São Paulo. Seria essa vitória no Allianz Parque já no domingo para dar uma tranquilidade para as próximas partidas que depois vão vir, que são mais 3 partidas, né? E ali depois conquistar o título paulista. Algo fora disso é inviável pensar que o Zubeldia terminaria o Campeonato Paulista como técnico do São Paulo. A pressão é grande. Até eu tive a informação de que a opção do Zubeldia por mandar o time titular seria para dar um entrosamento melhor e uma resposta em meio aos resultados ruins. Mas também acaba sendo meio que foi um desespero do Zubeldia de que estava sentindo a pressão do trabalho, então precisava entregar o resultado, o que não aconteceu, né? Essa que é a verdade. Você tomou 3 gols de um adversário que está brigando contra o rebaixamento e que tem inúmeros problemas. Foi uma semana, uma ida para Brasília muito problemática do São Paulo, né? Que acabou não conseguindo os resultados devidos. Então acredito que o Zubeldia vá para o confronto contra o Palmeiras, mas hoje falta realmente somente saber quando que o Zubeldia sairá, porque o clima de fato assustador. É questão de tempo para que o Zubeldia deixe o comando do São Paulo se nenhuma reviravolta acabar acontecendo. Beleza? E aí, trazer mais um pouquinho de bastidores, de informação. Muito se fala sobre Tite no São Paulo. Existe essa possibilidade? De onde surge essa ideia? Como é que tá essa história? Tem negócio? Não tem? Primeiro ponto, é uma ideia, tá? É algo que muitas pessoas, e aí é importante trazer que muitas pessoas têm essa mesma alegação, mas que como a pessoa em si não tem uma posição oficial sobre isso, a gente acaba tratando como uma especulação. Muitas pessoas afirmam, de dentro do clube, principalmente no CT da Barra Funda, e pessoas que eu pude conversar, de que o Muricy Ramalho, ele é muito, eu não diria fã, mas ele compactua bastante com a ideia, com a hipótese do Tite comandar o São Paulo. Por inúmeros motivos, por até uma aproximação em termos de amizade entre as duas partes, eles são bons amigos. E também, na visão, né, do Muricy, é um cara competente, com bagagem, com lastro, principalmente é um cara muito de grupo. Ele tem uma facilidade de lidar com um grupo de jogadores que é algo a ser destacada. Então, partiria desse movimento do Muricy Ramalho de pensar na possibilidade do Tite. Mas existem, assim, inúmeros fatores que podem acabar jogando contra. O salário do Tite é algo muito elevado, mas é um treinador que agora há pouco, por exemplo, não se animou muito com a possibilidade de trabalhar no Botafogo, e a gente está falando de uma SAF que tem poder de investimento. O São Paulo, a gente sabe que não tem hoje um poder financeiro para fazer grandes contratações. Fora que o Tite também não é muito adepto ao uso das categorias de base. Então soa muito conflitante inúmeras questões para, entre aspas, realizar esse sonho ou vontade do Muricy de fato ter o Tite comandando o São Paulo. Então acredito que é muito difícil, tá? E é um problema. Se você pensar com o Zubeldia saindo, que repito, ainda não é uma demissão oficial, mas é uma impressão, acho que todo mundo tá meio que, né, é um fim de trabalho, é um fim de ciclo, não rolou. Mas existe uma dificuldade muito grande de entender quem poderia ser esse nome. Porque além da multa salarial que o São Paulo teria que pagar ao Zubeldia, e está em contrato, essa multa salarial teria que ser equivalente a 3 salários. E a comissão do Zubeldia ganha em torno bem próximo, tá, a R$1 milhão por mês, convertendo do dólar para o real. Então, seria uma multa rescisória de 3 milhões de reais aproximadamente para fazer essa rescisão contratual. E além de bancar essa rescisão, e aí óbvio, vai ter que haver uma negociação,
se vai ter, caso haja a demissão, se vai ter um parcelamento e tudo mais. A gente não sabe como que o Zubeldia também vai lidar com isso, ele vai querer à vista, enfim. Vai existir uma dificuldade de encontrar um nome no mercado. Se você vai apostar no Alan Barcelos, beleza, acho que economicamente é viável, mas outros nomes mais badalados no mercado existem uma certa dificuldade financeira. O Renato Gaúcho, por exemplo, pediu uma grana considerável para o Santos. O Luiz Castro também pediu algo em torno de 3 milhões de reais, fora 50 milhões para contratar, e o Santos recuou bastante. Várias outras equipes tentaram o Luiz Castro e esbarraram nesses pedidos do técnico. São Paulo inoperante no ataque, né? Inoperante, eu digo, na questão de resultado. O ataque do São Paulo fez 3 gols, saiu na frente do Velo Clube e cedeu o empate. O time do Velo Clube não é um time mal treinado, é um time bem treinado, corajoso, né? O técnico Guilherme Alves, esse atacante inclusive do São Paulo, montou um time que deu trabalho para o São Paulo, né? O São Paulo inclusive vira o placar por uma falha grotesca da zaga. Então é um São Paulo que não consegue desenvolver o seu futebol. Contra o Red Bull Bragantino, com 1 a mais, não conseguiu mal finalizar. Contra a Inter de Limeira, já nessa tour aí de Brasília, também com 1 a mais, 0 a 0. E agora não consegue deslanchar no placar e não consegue ter tranquilidade no jogo para fazer o resultado. Muitos questionamentos sobre escolhas do Zubeldia, sobre falta de variação, sobre jogadas, né, que o São Paulo não consegue desenvolver. Então, assim, o trabalho naturalmente, quando você não tem um resultado, ele é questionado. Se bem que na diretoria do São Paulo, hoje, ninguém pensa numa demissão do Zubeldia. O trabalho segue, mas ele vai sofrer ali uma certa pressão em relação à melhoria do time no campo. Há uma pressão da diretoria e que vai começar a se intensificar para que o time responda dentro de campo. E um clássico contra o Palmeiras no domingo, no Allianz Parque às 6h30, pode ser determinante ali para a questão do futuro do Zubeldia, né? Uma derrota num clássico ia aumentar a pressão, ia começar aquela chiadeira. Tudo bem que é começo de temporada, é um trabalho que tá ali recente. São Paulo jogou muitas vezes, né? São Paulo jogou praticamente a cada 2 dias, pela escolha que fez lá de disputar a pré-temporada nos Estados Unidos e não de começar o Campeonato Paulista. São Paulo começou o Campeonato Paulista depois com um time reserva, né? Com o time da garotada da Copinha. Então são escolhas do São Paulo que, né, tiram um pouco do foco ali também, nessa quantidade de jogos em cima, mas de fato São Paulo caiu muito de rendimento. Daquele jogo contra o Corinthians, que hoje tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, para os jogos aí últimos 3, é um abismo de diferença de jogo mesmo, de quarteto funcionando, do time fazendo resultado. Então o São Paulo não pensa nesse momento numa demissão do Zubeldia, porém há uma pressão que vem forte de rede social e certamente uma pressão que vem de arquibancada. São Paulo que vai voltar ao Morumbis aí depois do clássico contra o Palmeiras, no Morumbis contra a equipe da Ponte Preta, que aliás é uma equipe que está fazendo uma campanha legal no Campeonato Paulista. Então vem muita dificuldade aí para cima do São Paulo nas próximas partidas e obviamente essa pressão, essa tensão está no ar hoje no São Paulo. Apesar de que eu repito aqui, a diretoria fala que não tem a intenção de demitir o técnico Luiz Zubeldia. Fala assim, o Muricy Ramalho gosta muito do Tite que conversou com o Muricy para tentar levar ele para a seleção. São coisas diferentes que hoje o São Paulo não discute internamente um próximo treinador, pelo menos é isso que me engana. Bora fechar o vídeo para falar sobre Luiz Zubeldia. O São Paulo tropeçou de novo. Empate em 3 a 3 contra o Velo Clube, até então o pior time do Campeonato Paulista, partida disputada em Brasília. Terceiro tropeço seguido do São Paulo, que já havia empatado no mesmo Mané Garrincha na última segunda-feira contra a Inter de Limeira por 0 a 0 e vinha de uma derrota com o seu time reserva para o Red Bull Bragantino por 1 a 0 em Bragança Paulista. Foram 9 pontos disputados e apenas 2 conquistados, que aumentam e muito a pressão em Zubeldia, técnico argentino que escalou força máxima nessa quinta-feira para garantir os 3 pontos e não conseguiu. Para piorar, o próximo jogo está marcado para domingo, no Allianz Parque contra o Palmeiras. Pergunta que todo torcedor são paulino está fazendo é: Zubeldia corre risco de demissão hoje? A resposta é não. São Paulo vai deixar para ver o que acontece no próximo domingo no jogo contra o Palmeiras. Em caso de novo tropeço, vai existir a chance de uma mudança. Posso assegurar que há um incômodo entre os dirigentes do São Paulo por conta da falta de resultados, da falta de performance e também por conta de algumas escolhas.
mudou radicalmente a percepção dos dirigentes do São Paulo, ou de pelo menos parte dos dirigentes, em relação ao trabalho do Zubeldia. Eu contava no final da semana passada de que ele estava tranquilo e pelo menos até o fim do Campeonato Paulista ele duraria. É que ninguém contava com essa sequência bem ruim de resultados. Importante contar ainda que o São Paulo tem a classificação mais ou menos garantida. Hoje o Tricolor aparece com 15 pontos contra 12 do Novo Horizontino, que só joga mais 2 vezes. O São Paulo entra em campo mais 3 rodadas. Só que os próximos jogos do São Paulo não são fáceis. O Tricolor enfrenta o Palmeiras fora de casa, a Ponte Preta em casa e o São Bernardo fora. São 3 dos melhores times do Campeonato Paulista que disputam a classificação para a próxima fase. A pergunta que eu deixo para você, torcedor são paulino, é: Zubeldia merece demissão? Você esperaria até o jogo do Palmeiras? Nem cogitaria dispensá-lo? Ou já resolveria o problema nessa sexta-feira? Mesmo aos trancos e barrancos com o Zubeldia sobre crise, eu acho que ele vai ser mantido até o final do Campeonato Paulista. Mas, e aí é uma informação, o São Paulo já começa e já tem em mente, eu já tinha falado para vocês que o Muricy gostaria de ver o Tite no São Paulo. Essa é a notícia que eu já falei esses últimos dias, que é fato que o Muricy gostaria de ver o Tite no São Paulo. Eles são amigos e o Muricy acha que tem o mesmo encaixe do Dorival em 2023. Como fica então essa situação? Eu não sei se o São Paulo consegue ou se o São Paulo vai decidir contratar o Tite. O Muricy não manda no São Paulo. Isso teria que passar por um convencimento do Belmonte, do Rui Costa, do Casares. Teria que ter um convencimento para que se convencesse todo mundo. E até onde eu sei, não há uma unanimidade sobre o nome do Tite. Não tem nem na torcida do São Paulo, tem muita rejeição. Tá, mas e se não for o Tite, qual é o técnico que o São Paulo buscaria? Não dá para o São Paulo pegar o Alan Barcelos da base para fazer? Gente, isso não vai ser nem cogitado lá dentro. A gente já teve o Jardine, que tinha 30 títulos no São Paulo durante 4 anos seguidos. E o Jardine não durou. O Jardine durou 13 jogos exatamente. Ainda fui buscar isso para ver. Não vai conseguir, não dá para botar lá. Isso seria até uma sacanagem com o Alan fazer isso com ele. O cara não vai conseguir chegar lá. Então, o que pode acabar acontecendo? O máximo que pode acontecer, como um tampão, caso o São Paulo veja que está insustentável o caso do Zubeldia, é colocar o Milton Cruz. É colocar o Milton Cruz 2 jogos até o São Paulo conseguir manobrar a contratação de um outro técnico, caso a situação com o Zubeldia esteja sustentável. O Zubeldia ainda pode pedir demissão também. O abatimento dele ontem na coletiva e a situação que ainda com esses próximos 3 jogos é uma situação muito complexa. O futebol, ele permite reviravoltas incríveis. O São Paulo pode chegar contra o Palmeiras e fazer um grande jogo. O São Paulo pode, inclusive, perder do Palmeiras e depois conseguir fazer bons jogos contra São Bernardo e Ponte Preta. O São Paulo pode depois classificar bem. Ainda tem muita água pela frente. Eu não ouvi em nenhum momento que o Zubeldia vai cair, mesmo que ele perca do Palmeiras. Claro que se o São Paulo for destroçado pelo Palmeiras e te fizer uma apresentação modorrenta, eu não sei dizer para vocês qual é o encaminhamento das coisas, eu não tenho bola de cristal. O fato é, hoje não passa pela cabeça de nenhum dirigente do São Paulo, eu não vi nenhuma conversa, nenhuma, de que o Zubeldia cairia antes do final do Campeonato Paulista. Eu continuo mantendo isso. Entretanto, isso sim é uma informação, o São Paulo já começa a discutir possibilidades caso o Zubeldia caia. Quais outros nomes seriam possíveis, Anqueta? Diniz está disponível. Seria possível? Não, Diniz não seria possível. Não existe uma visão positiva do que aconteceu na época do Diniz. Não daria certo. Ele próprio já falou muitas coisas da própria diretoria do São Paulo recentemente nas saídas dele. Mostrou uma mágoa, etc. Não ficou um clima bom. Quem mais? Um nome que foi bem avaliado antes da vida do Zubeldia, que tiveram uma conversa e está disponível no mercado, chama-se Paulo Pesolano, que estava no Real Valladolid da Espanha e treinou o Cruzeiro. Ele é um nome que tinha agradado na época, tem um salário condizente, está sem clube, é um uruguaio e conhece o cenário nacional. Ele é uma possibilidade? Eu não descartaria como uma hipótese impossível. Mas também acho que o Pesolano não é técnico dos sonhos de ninguém. Não é técnico dos sonhos de ninguém. Outro técnico que você pode elencar, que você pode pegar e falar assim, Diego Aguirre, que é uruguaio também, já teve uma passagem do São Paulo, fez uma boa campanha e foi meio que interrompida a trajetória dele. Tem uma deficiência de controle de vestiário.
foi meio que engolido na época lá pelo Nenê, pelo Reinaldo, pelo Diego Souza, etc. Então tem uma preocupação com relação a isso. O Crespo também teve lá suas dificuldades com o elenco do São Paulo naquela época. O jeito que saiu, não sei se volta também. Não consigo enxergar por mais carinho que ele tem pelo São Paulo. Poderia ser uma escolha agora? Não sei, o Crespo ganha muito. O Crespo depois foi parado, subiu demais a questão do preço. Não acho que seria fácil conseguir trazer ele. O Grêmio tentou muito trazer o Crespo e não conseguiu trazer também. O que mais que a gente pode trazer aqui? Outro treinador que o Muricy gosta, mas eu acho que ninguém no São Paulo teria a coragem de falar que traria esse técnico, que é o Rafael Paiva, que é o cara que estava treinando o Vasco. O Muricy fez muitos elogios para ele. Não sei se o São Paulo contrataria o cara. Depois ele teve uma queda vertiginosa no Vasco. O Muricy fez muito elogio para ele no ano passado também. E é um técnico que ficou em evidência, foi muito elogiado no Vasco no passado, mas teve um final muito ruim depois que o Vasco saiu da Copa do Brasil. O Vasco teve um bom momento, depois ele caiu e sumiu também. Apesar de ter um nome que tem uma resistência muito grande, ele usou muitos jovens e ele teve uma boa passagem no São Paulo. Quando o São Paulo, antes do Diniz, e quando o São Paulo teve a queda do próprio Jardim, que foi o Mancini, que ele conseguiu juntar aquela molecada de Cotia, conseguiu ter bons resultados, levou o São Paulo até na final do Paulista, em que a gente tomou o gol no final do jogo lá em Itaquera, e o Cuca já estava contratado até antes dele. Depois, quando o Cuca saiu e ele achou até que ele ia ter uma oportunidade, acabaram trazendo o Diniz, ele acabou saindo do São Paulo. Não era essa gestão, era outra gestão, mas ainda tem gente que lembra bem do Mancini. Eu não estou dizendo que o Mancini está na lista do São Paulo para nada, estou dizendo que tem gente que lembra do Mancini pelo uso da base e por ser um técnico barato, por ser um técnico experiente, e também elogiou o Mancini em vários momentos ao longo do tempo, inclusive depois que ele estava fora.